Seção 5 do Serviço Ferroviário. Artigo 236. No serviço ferroviário, considerado este o de transporte em estradas de ferro, abertas ao tráfego público, compreendendo a administração, construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios, obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórias, bem como o serviço de tráfego de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias. Aplicam-se os preceitos especiais constantes desta seção. Artigo 237. O pessoal a que se refere o artigo antecedente fica dividido nas seguintes categorias. A linha A. Funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamentos e seções, engenheiros residentes, chefes de depósito, inspetores e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras. A linha B. Pessoal que trabalhe em lugares ou trechos determinados e cujas tarefas requeiram atenção constante. Pessoal de escritório, turmas de conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais, inclusive os respectivos telegrafistas, pessoal de tração, lastro e revistadores. A linha C. Das equipagens de trens em geral. A linha D. Pessoal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensidade, embora com permanência prolongada, nos locais de trabalho, vigias e pessoal das estações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas. Artigo 238. Será computado como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado estiver à disposição da estrada. Parágrafo 1º. Nos serviços efetuados pelo pessoal da categoria C, não será considerado como trabalho efetivo o tempo gasto em viagens do local ou para o local de terminação e início dos mesmos serviços. Parágrafo 2º. Ao pessoal removido ou comissionado fora da sede será contado como de trabalho normal, efetivo o tempo gasto em viagens sem direito à percepção de horas extraordinárias. Parágrafo 3º. No caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo efetivo do trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma até a hora em que cessar o serviço, em qualquer ponto compreendido centro dos limites da respectiva turma, quando o empregado trabalhar fora dos limites da sua turma, se-lhe-á também computado como de trabalho efetivo o tempo gasto no percurso da volta a esses limites. Parágrafo 4º. Para o pessoal da equipagem de trens, só será considerado esse trabalho efetivo, depois de chegado ao destino, o tempo em que o ferroviário estiver ocupado ou retido à disposição da estrada, quando entre dois períodos de trabalho não mediar intervalo superior a 1 hora, será essa intervalo computado como de trabalho efetivo. Parágrafo 5º. O tempo concedido para a refeição não se computa como de trabalho efetivo, senão para o pessoal da categoria C, quando as refeições forem tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas. Esse tempo não será inferior a 1 hora, exceto para o pessoal da referida categoria em serviço de trens. Parágrafo 6º. No trabalho das turmas encarregadas da conservação de obras de arte, linhas telegráficas ou telefônicas e edifícios, não será contado como de trabalho efetivo o tempo de viagem para o local do serviço, sempre que não exceder de 1 hora, seja para a ida ou para a volta, e a estrada fornecer os meios de locomoção, computando-se sempre o tempo excedente a esse limite. Artigo 239.
Para o pessoal da categoria C, a prorrogação do trabalho independe de acordo ou contrato coletivo, não podendo, entretanto, exceder de 12 horas, pelo que as empresas organizarão, sempre que possível, os serviços de equipagens de trens, com destacamentos nos trechos das linhas, de modo a ser observada a duração normal de 8 horas de trabalho. Parágrafo 1º. Para o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois de cada jornada de trabalho haverá um repouso de 10 horas contínuas, no mínimo, observando-se, outro sim, o descanso semanal. Parágrafo 2º. Para o pessoal da equipagem de trens a que se refere o presente artigo, quando a empresa não fornecer alimentação em viagem e hospedagem no destino, considerar uma ajuda de custo para atender a tais despesas. Parágrafo 3º. As escalas do pessoal abrangido pelo presente artigo serão organizadas de modo que não caiba a qualquer empregado, quinzenalmente, um total de horas de serviço noturno superior às do serviço diurno. Parágrafo 4º. Os períodos de trabalho do pessoal a que alude o presente artigo serão registrados em cadernetas especiais, que ficarão sempre em poder do empregado, de acordo com o modelo aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 240. Nos casos de urgência ou de acidente capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 10 dias da sua verificação. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa sem causa justificada por parte de qualquer empregado à execução de serviço extraordinário será considerada falta grave. Artigo 241. As horas excedentes do horário normal de 8 horas serão pagas como serviço extraordinário na seguinte base: as duas primeiras com acréscimo de 25% sobre o salário hora normal, as duas subsequentes com adicional de 50%, as restantes com adicional de 75%. Parágrafo único. Para o pessoal da categoria C, a primeira hora será majorada de 25%, a segunda hora será paga com o acréscimo de 50% e as duas subsequentes com de 60%, salvo o caso de negligência comprovada. Artigo 242. As frações de meia hora superiores a 10 minutos serão computadas como meia hora. Artigo 243. Para os empregados das estações do interior, cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado o repouso contínuo de 10 horas, no mínimo, entre dois períodos de trabalho e descanso semanal. Artigo 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários de sobreaviso e de prontidão para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. Parágrafo 1º. Considera-se extranumerário o empregado não efetivo, candidato à efetivação, que se apresentar normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetivo. Parágrafo 2º. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para serviço. Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Parágrafo 3º. Considera-se de prontidão
O empregado que ficar nas dependências da estrada aguardando ordens. A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. As horas de prontidão serão para todos os efeitos contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Parágrafo 4º. Quando no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado houver facilidade de alimentação, as 12 horas de prontidão a que se refere o parágrafo anterior poderão ser contínuas, quando não existir essa facilidade. Depois de 6 horas de prontidão, haverá sempre um intervalo de 1 hora para cada refeição, que não será, neste caso, computada como de serviço.